Ei, gente! Ei, gente, muito boa tarde para você que assiste a gente aqui na tela da TV Horizonte, pela Rede Catedral, também em todas as nossas redes sociais. Eu sou André Santos e hoje a gente começa mais um programa Ei, gente, para você, nessa quarta-feira, dia 23 de abril de 2025. Hoje o nosso Acirantão está gripado, está sendo acometido por uma gripe, mas está em casa e eu já quero daqui a pouco já chamar a sua atenção para que a gente possa mandar uma mensagem para que o Assis já rapidamente se restabeleça a sua saúde e esteja aqui conosco, se Deus quiser, já amanhã, para você, amiga dona de casa, para você também, amigo que está aí na tela da TV Horizonte, nos acompanhando todo santo dia. Anota o número do nosso WhatsApp, 31 99680 2910. Vou repetir, 99680 2910. Lembrando que a gente está com a transmissão no nosso sinal digital, no canal 30.1 e também com a transmissão ao vivo no YouTube, @TV Horizonte Oficial. Vamos ao assunto do dia. É claro que durante toda essa semana o assunto não pode ser diferente de todos nós de pensar na partida do Papa Francisco, essa partida que para todos nós aí ficou uma coisa muito... Ainda é meio difícil cair a ficha e hoje quando a gente começa verdadeiramente a ver a população, os fiéis, os peregrinos de todo mundo podendo dar o seu último adeus ao Papa Francisco, a gente começa realmente a entender que a jornada desse homem aqui pela essa terra passou, se findou, e o que fica da agora para frente é o legado do Santo Padre, o legado do homem, o legado das ideias, o legado de uma igreja renovada, o legado de uma igreja mais próxima dos seus fiéis, mais próxima da sociedade, mais próxima de quem é mais pobre, de quem mais necessita, mais próximo mesmo do próprio caminhar de Jesus nessa terra, né? Eu sou profundo admirador do Papa Francisco. Eu acho que ele conseguiu fazer com que muitos de nós, ovelhas desgarradas, e eu falo de mim, eu mesmo, fossem trazidas de volta ao rebanho, ao ver uma igreja que começou a falar mais uma linguagem mais próxima de todos nós, sentindo as dores de todos nós. Não que em tempos passados isso não tivesse acontecido, acho que esse é o papel de todo o tempo da igreja, de todo o tempo de todos nós que somos cristãos, né? Pequenos cristos, né? Caminhando aqui por essa terra. Mas acho que isso com Francisco ficou ainda mais forte, com o Santo Padre ficou ainda mais forte. E fica um sentimento meio que de vazio, né? Eu, pelo menos, estou nessa participação e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai vir para nos encher novamente a partir desse período, tanto da Sé Vacante e depois da escolha no novo líder da Igreja Católica, dos cristãos de todo o mundo. A gente está aqui recebendo hoje com muito prazer o padre Otávio Juliano, pároco e reitor da Basílica do Santo Cura d'Ars, lá no Prado. Isso, lá no bairro Prado. Na região oeste de BH. Muito obrigado. Muito obrigado, padre, por estar aqui. Eu que agradeço, André, pessoal da TV Horizonte. Um abraço a Cir, melhoras, bênçãos para você aí, viu? Fique bom depressa que a gente sente falta de você. É exagero meu falar isso? Que Francisco representa tudo isso? Não, não é exagero nenhum. Eu também compartilho dos seus sentimentos. Acho que mesmo sendo clérigo e junto com os leigos, nós tivemos em Francisco um pai, um avô, um irmão mais velho. Tamanha é a simplicidade e a proximidade com que ele exerceu o ministério petrino. Ele não deixou de ser o Papa que tem que ser um Papa, ou seja, falar o que precisa, celebrar o que precisa, com uma certa solenidade até, mas o seu jeito argentino de ser e a igreja que ele viveu como cristão, depois como jesuíta, depois como bispo e cardeal de Buenos Aires, ultrapassou os poros da roupa branca dele, né? E fez com que ele deixasse a gente à vontade também do lado de cá para o acolher, como eu disse, como alguém que estava na nossa casa todos os dias. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente lá na Jornada Mundial do Rio
e foi assim emocionante. A gente latino-americano, né, que tem uma fé católica muito forte, né, nós brasileiros, maior nação católica, né, de número de fiéis do planeta, né, eu acho que também o fato do Francisco ser latino-americano, ser de um país vizinho, ser argentino, mas ser sul-americano como nós, ser da periferia do mundo, acho que isso fez com que a gente se sentisse ainda mais representado também, né? Fez, André, total diferença. Nós latinos somos um povo que primeiro sente mais do que pensa. Claro, somos muito inteligentes, temos muita criatividade, mas próximos de alemães e japoneses, por exemplo, Nossa, nós são somos passionais muito demais. mais coração, somos quentes ou calientes, como diz o espanhol. E Francisco, então, a gente se identificou com ele. Ele beija, ele abraça, ele ri. Então, hoje a imprensa toda, de todos os campos e meios, está dizendo quanto que ele disse do humor, que nós precisamos rir, que Deus ri, e de não deixar de fazer da vida um pouco de piada. E todas as vezes que encontrava-se com um brasileiro, quem que joga melhor, Pelé ou Maradona? Isso é ser latino. Ele chegou a dizer, né, que se o Papa era argentino, Deus era brasileiro. Exatamente. Numa entrevista, E disse, né? a questão está encerrada, encerrada, hein? né? Ficamos por aqui. O primeiro Papa latino-americano marcou então a história da igreja. Daqui a 30, 40, 50 anos nós vamos ler nos livros de história o que ele significou. E para nós que vivemos isso, quanto Deus nos der de vida e podemos ler depois essas notícias, vamos nos identificar muito. Muito se fala sobre moral cristã, né? Quando a gente pensa em moral cristã, e a gente já pensa lá na questão da proibição, né? Do proibido. Mas o Papa Francisco sempre falava sobre discernimento, né? Sobre se entender o que é possível, o que não é. Nem tudo aquilo, tudo posso, mas nem tudo aquilo me convém fazer. Né? A própria palavra diz isso, né? Tudo está ali posto para mim, mas nem tudo convém fazer. O livre-arbítrio nos foi dado, mas é preciso desse discernimento para poder seguir o caminho do Pai, né? Vamos lá, André. Bom, acho que me convidaram por causa disso, né? Eu sou professor de teologia moral, então vamos primeiro por partes. Vamos lá. Primeiro que moral não se trata somente de permissões e proibições. Então, quando a gente fala de moral cristã, a gente vai falar do segmento de Jesus, de que modo que eu, você e cada um de nós pode se colocar diante do segmento de Cristo. Portanto, a moral pressupõe o amor. Quando você ama a Cristo, você o segue. As proibições e permissões fazem parte do conjunto da norma moral cristã como um todo, mas elas só serão decisivas e definitivas na medida do amor. Então, quando vem Francisco trazendo, então daria quase um programa inteiro para a gente destrinchar isso. Mas você colocou um outro elemento interessante, que é de que modo Francisco fez no seu papado acontecer alguma mudança ou algum avanço na teologia moral ou na moral cristã. Ele o fez a partir do que você acabou de dizer, o elemento do discernimento. O discernimento é próprio da tradição jesuítica. Santo Inácio de Loyola fala muito do discernimento dos espíritos, ou seja, das nossas emoções, daquilo que nos move e de como a graça de Deus está dentro da gente. Então, para Francisco e a sua espiritualidade, é mais importante este diálogo entre eu, Deus e o Espírito Santo, as minhas ações pautadas por esse diálogo e de que maneira a minha consciência se coloca diante disso. Eu vou tentar para o nosso telespectador, nosso ouvinte, tentar colocar no exemplo. É muito difícil colocar exemplos, né? Mas, por exemplo, você é um pai de família ou uma mãe de família. Você tem a criação de um filho. Você tem um filho adolescente, diante dele você tem, por exemplo, a internet, o telefone celular, o smartphone. Hoje é o grande desafio para os pais e para professores, catequistas, enfim. De que modo você vai abordar esse filho ou essa filha? Se você aborda pelos dois opostos, ou a total permissão ou a total proibição, no mínimo você já erra, já começa errando. O que é que Francisco, não só Francisco, mas o que é que a tradição jesuíta e também lá na moral fundamental, disciplina que é dada para os alunos de teologia e que é a base de todo o discernimento ético da vida cristã. Você vai pensar qual é o cenário que eu tenho, quais as condições que eu tenho,
quem é o meu filho, qual a idade que ele tem e o que significa o smartphone na vida dele. Se ele tem 9 anos é um raciocínio, se ele tem 14 é outro. Se o smartphone faz parte da vida escolar dele, é outro raciocínio. Se é apenas diversão, é um outro. Você vai montando esse quadro geral de elementos e vai colocando num grande mural. E você tem que tomar uma distância desse mural, observar tudo isso e aí sim, com sua consciência, dizer de que modo eu vou abordar meu filho. É claro que falando assim, alguém pode dizer, nossa, professor, falando assim é fácil. Mas é possível fazer sim, quando a gente se acostuma a fazer. Então eu vou permitir, por exemplo, o uso do telefone celular para o meu filho, para minha filha, para o meu aluno, em determinadas situações. E orientando, né? E orientando, e acompanhando, e estando junto. Em outras situações eu vou, não, nesse momento eu acho que você deve deixá-lo completamente longe de você por algumas horas, você vai fazer outra coisa. O papo tá bom, padre, mas vamos chamar o nosso Léo Apolinário, direto da nossa redação da Rede Catedral, porque desde hoje cedo, né, desde as 5 da manhã, hora de Brasília, começou a visitação pública, né, ao corpo do Santo Padre que está disposto na Basílica de São Pedro. O Léo Apolinário já está com a gente ao vivo e traz mais informações de como está essa peregrinação, as imagens que a gente viu, Léo. Primeiro, antes de tudo, boa tarde. As imagens que a gente viu hoje ao longo do dia são realmente de tocar o nosso coração, porque muita gente muito emocionada, uma fila extremamente grande. E realmente a gente pode dizer que Roma, nesse momento, junto com todo mundo, chora, né, Léo? Muito boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos, exatamente. E o que você disse, boa tarde também para o padre que está aí, o padre Otávio Juliano. O que você disse, André, essas imagens, elas traduzem o que foi o pontificado do Papa Francisco. André, o corpo do Papa foi levado em procissão da Casa Santa Marta, onde ele residia, até a Basílica de São Pedro, onde começou a ser velado de forma pública hoje de manhã. Eu conversei mais cedo com o jornalista Silvonei José, da Rádio Vaticano, e ele enviou uma reportagem para a gente, contando um pouquinho como que foi esse ritual no início da manhã. Da sua residência na Casa Santa Marta, Basílica de São Pedro, onde os restos mortais do Papa Francisco, que faleceu na segunda-feira de Páscoa, receberão a homenagem dos fiéis antes da Missa das Exéquias, programada para sábado. Primeiro, a oração introdutória na capela da Casa Santa Marta. Depois, a procissão com os cardeais, os patriarcas, o cardeal camelengo Kevin Farrell e o mestre das celebrações papais, Dom Diego Ravelli. Sobre os ombros dos sediários pontifícios, o caixão com o corpo do Papa percorreu a Via della Sacristia, passando pela Praça dos Protomártires Romanos e saindo para a Praça São Pedro pelo Arco dos Sinos. 20.000 pessoas, com longos aplausos, saudaram a passagem do corpo do Papa Francisco. A procissão chegou ao interior da Basílica e, em frente ao altar da confissão, o caixão com o corpo do Papa foi colocado no chão. Às 11 horas, o início da homenagem dos fiéis. A Basílica permanecerá aberta até a meia-noite. Amanhã, a abertura está programada para às 7 horas e o fechamento à meia-noite. Na sexta-feira, véspera do funeral, ela estará aberta das 7 às 19 horas. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvonei José. Nós agradecemos, então, o brasileiro Silvonei José, que sempre nos ajuda nessas coberturas diretamente do Vaticano. Agora, André, uma curiosidade é que a cerimônia de fechamento do caixão do Papa Francisco acontece sexta-feira lá na Basílica de São Pedro e vai ser presidida pelo cardeal Carmelengo da Santa Igreja Romana. Embora o rito vá acontecer no horário de Roma, às 8 horas da noite, horário local lá, uma coincidência chamou a atenção de fiéis brasileiros que estão lá e tantos outros que estão acompanhando daqui. O caixão do Papa Francisco tem previsão para ser fechado no horário de lá, então, como eu disse, às 8, e aqui no Brasil será 3 horas da tarde, onde, segundo os relatos bíblicos, o período é conhecido na Igreja Católica como Hora da Misericórdia,
o momento em que Jesus morreu na cruz. Então é o povo brasileiro, católico, que tem prestado atenção em cada detalhe e levantou essa questão, André. E é bom a gente lembrar que Francisco nos deixou no jubileu, né? No ano do jubileu da esperança. Exatamente. Aí mais que isso, não precisa falar mais nada, né? Obrigado, Léo. Daqui a pouco você volta com a gente. Olha só, gente, quero trazer um recadinho para você. Eu vou tentar, tá? Vai muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem. Você está sentindo aquele ardor na hora de urinar? Não precisa, gente. Pílulas de Lúcen, mais de 80 anos no mercado. As pílulas de Lúcen são um antisséptico das vias urinárias. E olha, confiança total para quem usa. Não se esqueça, você encontra as pílulas de Lúcen em qualquer farmácia do Brasil. E já sabe, a persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. A gente volta depois do intervalo. Estamos de volta aqui na tela da TV Horizonte com o nosso ex-gente. Hoje o Assi está descansando, se recuperando de uma gripe, mas se Deus quiser, amanhã ele já está de volta. São 5h24. A gente continua a conversa aqui com o padre Otávio Juliano, pároco e reitor da Basílica do Santo Curadás, no bairro Prado. Ele também já foi assessor da Comissão de Bioética da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, é conselheiro do Conselho Arquidiocesano de Bioética, aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, e professor do curso de graduação e de mestrado de Teologia da PUC Minas, a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Padre, o senhor estava falando, muita gente se fala e muito se discutiu, principalmente na última década, sobre o trazer de volta os casais que estão em novos matrimônios, né? Trazer de volta a igreja. Aí ficou aquele negócio, o pessoal agora pode comungar, aquela coisa. Não é bem assim, né? Mas o caminho que o Papa fez, o caminho que o Papa indicou, é um caminho de trazer de volta essas pessoas a comunhão do Evangelho, né? A estar ali vivendo em comunidade, né? Olha, nós falamos no bloco anterior de discernimento. Então, a palavra discernimento está no coração da exortação apostólica Amoris Laetitia, Alegria do Amor, que estamos completando 10 anos do seu lançamento agora, para justamente fazer isso. Se você pensar bem, querido telespectador, cristão, católico, todo o pontificado do Papa Francisco foi ir ao encontro daqueles que estão conosco ou dos que não estão mais. Isso foi sentido, inclusive, por pessoas não católicas. A imprensa agora está mostrando a quantidade de gente, eu não sou cristã, eu não sou católica, mas eu gostava de Francisco. Por quê? Porque isso foi a tônica de todo o seu pontificado. Especificamente, com relação à vida dos casais, Francisco propõe na Amoris Laetitia que determinadas situações particulares, então está lá no capítulo 8, que se chama acompanhar, discernir e integrar a fragilidade. Olha, discernimento sempre. Os 3 verbos estão juntos. Primeiro, acompanhar, discernir e integrar. Integrar o quê? A fragilidade. Então não é o que deu certo, é o que deu errado. Então o casal que porventura está fora da comunhão da igreja, porque se casou novamente e não teve a licença matrimonial para se casar, não pode comungar. Francisco não mudou isso, viu, gente? Disseram que ele mudou isso, mas ele não mudou. O que ele propõe? Ele pede que a igreja faça todo um esforço pastoral. Então, esse esforço pastoral é do pároco, dos padres, dos agentes de evangelização. Então, estou aqui me dirigindo principalmente a você, que é do grupo de casais, que é de pastoral familiar, que é de movimento de família, a encontrar-se com esses casais, sentar com eles e tentar entender onde começou a sua história, como foi a sua história. Lembra do bloco anterior que eu falei do quadro representativo lá, né, para que um pai ou uma mãe possa discernir como ele vai lidar com o telefone celular? É a mesma coisa. Eu vou sentar como pastor de um povo, junto com casais que seguem a Jesus, e vou trazer um casal que quer voltar para a comunhão da igreja.
Então eu vou escutar, vou acompanhar e vou discernir com o casal para que eles possam, então, com o exercício da sua consciência, entender de que modo ele pode voltar com uma certa gradualidade à comunhão da igreja. Pode chegar à gradualidade plena da comunhão eucarística? Francisco não responde isso totalmente claramente lá na Amoris Laetitia. Inclusive os bispos da Argentina perguntaram a Francisco à parte, ele fez uma resposta que deixa pistas indicativas que isso pode acontecer, mas o mais importante de Francisco, ele quer que o Espírito Santo haja na vida das comunidades, quer nos oferecer, como bispos, padres e agentes de evangelização, uma certa autonomia para juntos fazermos o quê? De novo, discernimento. Então, Francisco, posso dizer, André, ouvintes e telespectadores, não é um Papa que infantiliza os cristãos. Ele diz, caminhem com suas próprias pernas, tenham coragem, saibam discernir tanto os sinais dos tempos, que é o texto bíblico que está lá, para a gente poder prestar atenção no significado dele, não tenham coragem de tocar nas fragilidades, nas feridas dos casais, dos homossexuais, das questões de fronteira do mundo, porque quando a gente toca, a gente vai aprender. Porque se a nossa postura for só de cima para baixo, a resposta vai ser sempre igual. Ele chegou a dizer, né, que ele prefere uma igreja lameada, exatamente, acidentada, porque isso. caminhou, do que uma igreja que ficava doente, perfeita, mas está ali por dentro, exatamente. parada, acomodada no seu tempo. Então não vamos perder esse horizonte de Francisco, e acredito que o próximo Papa também não vai perder esse horizonte. Essa pergunta, o senhor acredita nisso? Eu acredito que sim. Eu acho que a igreja não trabalha com um movimento tão pendular, né? Lembra do pêndulo do relógio, né? Está numa ponta, ele vai totalmente para outra ponta. Para ir para outra ponta, precisa passar pelo meio. Que é o que o senhor acredita então, que vai vir agora. Então, acredito que se Francisco nomeou 80% dos cardeais, as conversas que eles vão ter ao longo desses próximos dias vão dizer justamente, trazendo lá da África, lá das Filipinas, lá da Argentina, lá do Canadá. Eurocentricidade da igreja também, né? Os bispos que são de dioceses do mundo, eles vão dizer, olha, lá de onde eu vim, sul da África, lá da Oceania, lá da Ásia, lá do Brasil, aqui do Brasil, o povo gostou de Francisco. E o que ele fez, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Quando tudo isso for discutido, conversado, escutado, provavelmente o perfil que eles vão querer delinear não seja muito distante de Francisco, mas provavelmente não deva ser exatamente igual ou até mais forte no sentido, como eu diria, as palavras são difíceis de usar porque elas carregam em si um pouco de ideologia, mas acredito que não será um perfil mais reformador ou mais em progresso do que Francisco. Provavelmente um pouco menos. Mas não deve ir para um lado completamente oposto. Mas não. dando continuidade. Para dar a volta para trás, eu acho muito pouco provável que isso aconteça. Vamos voltar a conversar com o nosso colega, o Léo Apolinário, que está dentro da redação da Rede Catedral. Léo, como a gente vem falando, né, os fiéis estão acompanhando o funeral do Papa Francisco em Roma. E aí já se tem especulação, até mesmo por conta da grande quantidade de fiéis que estão lá nas longas filas, até mesmo de haver uma extensão um pouco maior desse período de visitação até o início do funeral propriamente dito, que está marcado para o sábado, aí com a presença dos chefes de Estado de todo mundo, né, Léo? Exatamente, André. O Vaticano não descarta aumentar os horários, mas até agora eles divulgaram que a Basílica vai permanecer aberta hoje até a meia-noite. Amanhã a abertura está programada para 7 horas da manhã, fechamento também à meia-noite. E na sexta-feira, véspera do funeral, ela estará aberta das 7 às 19 horas. Nós vamos assistir agora, André, uma reportagem também que foi enviada lá de Roma, de uma pessoa que vem sendo falada nos últimos dias e que todo mundo vem observando, que é o Maximiliano Strapetti. Ele era o enfermeiro do Papa Francisco que ficava com ele toda 24 horas e principalmente nos últimos dias, onde ele seguiu aí internado por
38 dias no hospital e durante o período em que ele estava se recuperando na Casa Santa Marta. Essa reportagem fala um pouquinho do cuidado, do companheirismo que o enfermeiro tinha com o Papa. Vamos acompanhar. E entre as últimas palavras do Papa Francisco estavam seu agradecimento ao seu assistente pessoal de saúde, Massimiliano Strapete, por tê-lo encorajado a fazer sua última volta no Papamóvel, no último domingo, após a Urbi et Orbi. Obrigado por me trazer de volta à praça. Entre as últimas palavras do Papa Francisco está a de agradecimento a quem, durante esse período de doença e muito antes, cuidou dele. Francisco descansou durante a tarde de domingo e jantou tranquilamente. Por volta das 5h30 da manhã de segunda-feira, surgiram os primeiros sinais de indisposição, com ação imediata de quem o acompanhava. Mais de uma hora depois de ter acenado a Strapete, deitado na cama de seu apartamento no segundo andar da Casa Santa Marta, o pontífice entrou em coma. Não sofreu. Foi tudo muito rápido, conta quem esteve a seu lado nos últimos momentos. Uma morte discreta, quase repentina, sem longas esperas. Uma morte que ocorreu no dia depois da Páscoa, no dia depois de ter abençoado a cidade de Roma e o mundo, no dia depois de ter novamente, depois de muito tempo, abraçado o seu povo. Aquele a quem, desde os primeiros momentos de sua eleição, em 13 de março de 2013, tinha prometido um caminho juntos. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvonei José. Um principal jornal da Itália acaba de divulgar que, Correio da Tarde, que cerca de 20.000 pessoas devem chegar entre hoje até sexta-feira em Roma. São pessoas que estão vindo de delegações de todo o mundo. Estamos vendo ao vivo imagens do interior da Basílica de São Pedro neste momento. Imagens diferentes do que estávamos vendo mais cedo, mesmo porque agora são 10 horas da noite, mais 35 minutos lá em Roma. Hoje segue até meia-noite. São algumas pessoas que passam até a parte central da Basílica para ver o Papa, essa última homenagem. Estamos vendo aí duas pessoas levando também as crianças para fazer este último adeus ao Papa. André. Obrigado, Léo. E padre, essa humildade de o Papa pedir, falar muito obrigado, de pedir, perguntar, será que eu dou conta? Fala muito dele, né? Faz essa pessoa que é o Santo Padre se aproximar daquele que está lhe servindo, né? Porque ele está nessa posição para servir, né? O senhor, quando escolheu ser padre, o senhor escolheu servir, né? Exatamente. Mas Francisco sempre foi assim. Ele sempre entrou nos países e nos lugares pedindo, rezem por mim, cuidem de mim. Isso é próprio dele. A sua humildade é talvez um dos seus maiores legados. Mas não devemos esquecer também que essa humildade vem junto com uma grande sabedoria. Então não é uma humildade assim simplória ou colocada assim como eu diria hoje numa linguagem, uma humildade instagramável, para poder tirar foto e dizer que ele é bonzinho. Mas isso é ele todo, né? É ele todo que escreve desse jeito. As encíclicas e exortações apostólicas de Francisco têm um conteúdo teológico belíssimo. Um conteúdo teológico firme, forte, decisivo. Eu sou teólogo, eu tenho que saber dizer isso. Mas, ao mesmo tempo, quem não é teólogo e abre uma Laudato Si, uma Amoris Laetitia, consegue entender e se identificar. Porque Francisco também, de certo modo, coloca humildade, que significa pés no chão, até naquilo que escreve e no que foi o pontificado dele todo. Padre Otávio Juliano, muito obrigado pela sua participação aqui nosso conosco. Tempo acabou rápido, que muito pena. Muito obrigado mesmo. Grande abraço. E que esse tempo que a gente continua nessa reflexão, né? Sermos melhores cada dia mais, né? Amém. Amar o próximo como a ti mesmo, né? Isso. É difícil, né? Demais. Esse mandamento é difícil demais. Olha só, gente, eu vou cantar aquela musiquinha, antiga, hein? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina.
Tudo calmo ficou, mamãe tem Auricedina. Auricedina é um antisséptico e analgésico de uso local indicado para adultos e crianças. Todo mundo já sabe. Tá com dor de ouvido? A solução é Auricedina. Mas lembre-se, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vamos para o intervalo, rapidinho. Estamos de volta com o nosso Ei-Gente aqui pela tela da TV Horizonte, você nos acompanhando através do canal digital 30.1 e também nas nossas redes sociais, no YouTube, no @TV Horizonte Oficial. Tá com problema na arcada dentária? A Oralsim tem a solução, veja aí. Conheça a Oralsim. Há mais de 20 anos de mercado, somos a número 1 do Brasil em implantes dentários. Para lhe recepcionar, temos estacionamento privado exclusivo para pacientes. Nossa equipe de doutores faz com que sejamos referência em serviços de implantes dentários, prótese protocolo, lentes, facetas, clareamento dental, ortodontia Invisalign e clínica geral. Pensando em seu conforto, contamos com moderno raio-x panorâmico digital e scanner intraoral tecnológico. Trabalhamos com renomados laboratórios de prótese de Belo Horizonte para personalização do seu caso. Uma sala de pós-cirúrgico com assistência de profissionais para a sua recuperação. Você que sempre sonhou em transformar o seu sorriso, o seu dia chegou. Meu nome é Dr. Ricardo Justo e nós, aqui da Oralsim Implantes, estamos te aguardando para transformarmos o seu sorriso. Venha! Oralsim, o nosso carinho constrói sorrisos. Você quer saber mais detalhes? Então ligue para o telefone que está na sua tela, 2117-3300. Vou repetir, 2117-3300. Você vai ligar para a Oralsim, as atendentes vão marcar uma avaliação da sua boca. E aí você vai ver o que você precisa fazer. Às vezes você não precisa nem fazer um implante dentário, é só fazer um tratamento. Mas se precisar fazer um implante dentário, você vai ficar pensando, André, que negócio é esse? Não tem dinheiro para isso, não. Você que pensa, na Oralsim, dá sim, ó, para você ter noção, para você fazer o implante dentário aqui da arcada superior, da parte de cima da boca, se eu não tiver que fazer um enxerto ósseo, sai por apenas R$ 13.500. Isso dividido em 18 vezes. Mas aí não tem dinheiro para fazer o implante? Faz uma dentadura, R$ 2.640 em 6 vezes. Você não vai perder essa, né? Ligue para a Oralsim, 2117-3300, 2117-3300. Agora, nesse bloco, a gente está recebendo a Simone Presotti, que está lançando o livro Uma Cigarra Musicoterapeuta, uma obra que une literatura, arte e cuidado terapêutico. Esse evento de lançamento vai acontecer no dia 28, segunda-feira que vem, né? Isso. No auditório do Corporate Tower, que é aquele conjunto de prédios bonitos que fica na Rajagabalha ali, já bem no alto da Rajagabalha, pouco antes ali, pouquinho depois da parte ali daquela comunidade, pouquinho ali, tem aquele ali à direita, depois tem a nossa co-irmã, a TV Band ali, para o pessoal saber direitinho. Ô Simone, as inscrições também no lançamento vai ter um workshop, não é isso? Isso. A gente tem priorizado cada vez mais levar a informação com a parte prática, né? Uhum. Porque quando a gente fala de mamães, principalmente mamães atípicas, com crianças que apresentam transtorno do espectro do autismo, outras intercorrências, é muito comum as terapeutas falarem, mamãe, estimula em casa. Mas nem sempre a mãe sabe como fazer isso. Exatamente. E aí me diz, como é que essa história de musicoterapia? Isso, muita gente o profissional não sabe. tem que ser formado, né? Não pode ser qualquer Zé dentro d'água fazendo isso, não, né? Geralmente as pessoas falam assim, musicoterapeuta é só usar a música, mas na realidade não é. A musicoterapia é uma graduação, uma formação que exige a graduação de no mínimo 4 anos, que aqui em Minas Gerais a gente tem a graduação na Universidade Federal, onde eu tive o prazer de me graduar. E a gente tem também os profissionais que, anterior à regulamentação da profissão, se regulamentaram enquanto musicoterapeutas fazendo a pós-graduação, mas a partir de agora você precisa fazer uma graduação com duração de 4 anos. E a musicoterapia é a utilização da música para alcançar fins terapêuticos, então é diferente da educação musical. A gente usa a música para alcançar a finalidade da pessoa falar melhor quando ela tem uma intercorrência neurológica, ter uma motricidade mais ampla, mais organizada, trabalhar as partes de relações interpessoais. Então isso é musicoterapia. E aí
Aí como é que esse livro Cigarra Musicoterapeuta pode ajudar, por exemplo, uma criança que tem, né, o transtorno do autismo, né? Porque normalmente uma das grandes dificuldades que essas crianças têm é justamente na comunicação. Na comunicação e na fala. E a gente sabe que a música, por ser um estímulo que alcança todas as áreas do nosso sistema nervoso central, ela facilita essa interação com o outro e, por isso, ela favorece a formação de todas as primeiras habilidades que são anteriores à fala, né? Porque o papagaio também fala, mas ele não tem linguagem. A linguagem requer o quê? Interação, troca de olhar, esse ping-pong, você fala, eu escuto, não é? A gente tem o time da hora que a gente vai responder, vai falar. Então, isso tudo pode ser treinado, pode ser estimulado através da música. E também para ajudar a mamãe e o papai para tirar a criançada desse danadinho aqui, né? Isso mesmo, da tela. Aqui, gente... Para interagir mesmo, né? Isso. Aqui, quando você senta uma criança no seu colo e vai ler uma história, vai mostrar as ilustrações, isso é de uma riqueza, porque tem o contato afetivo, tem o tom da voz, né? Traz, assim, ganhos que a gente não consegue permear. Ao contrário da tela, que isola a criança do contato com o outro. E nesse livro, ele foi assim muito inspirado aí por esses meus 37 anos de prática, né? Como profissional da área da saúde e no cuidado da criança. Eu sempre ficava injuriada com a história da cigarra expulsar, né? Ser expulsa do formigueiro porque ela cantava. E eu sabia que a música era muito além de entretenimento, né? E aí, nesse livro, a formiga descobre que com o canto da cigarra era muito mais fácil trabalhar. E aí mais fácil, mais leve. Mais leve. Quem não faz atividade física escutando música, não é? Todo mundo gosta. Cozinhar, fazendo música é bom demais também. Isso. E aí, o que acontece? Nessa história, que é toda rimada também para trabalhar a consciência fonológica e estimular a linguagem, a criança vai descobrir que a cigarra, além de cantar para auxiliar no movimento da formiga durante o trabalho, ela também vai cuidar das formiguinhas que estão com atraso no desenvolvimento, vai cuidar das vovós que estão perdendo a memória, porque quando a gente fala de música e demência, isso também é um recurso incrível. Então, o livro traz a história e depois ele traz ao final um manual de atividades. Então, ele se torna um recurso muito rico para as mamães. Então, para o pessoal que quer saber mais, lançamento desse livro no dia 28, lá no Corporate Tower, na Avenida Raja Gabari, no Cidade Jardim, ali pertinho da Band. E as inscrições estão abertas pelo Simpla. Isso. Aí é só colocar a Cigarra Musicoterapeuta. Não, você coloca Simpla Musicoterapia BH, que é onde eu ofereço todos os eventos. A senhora tem algum ligados. Site, um Instagram? Você pode me achar também no www.simonepresotti.com.br e no Instagram, que é lá que eu interajo com todo mundo. Espero ver lá me seguindo para saber de muita coisa sobre estimulação infantil no @SimonePresotti. Doutora Simone, vamos falar de novo com o Léo Apolinário, que está com a gente lá, direto da redação da Rede Catedral. Léo, ainda falando sobre assuntos os mais diversos. O que você tem de novidade aí, Léo? São 5h48. Exatamente, 5h48. Eu vou falar um pouquinho, continuar falando do conclave, porque o Vaticano diz que deve começar entre os dias 6 e 11 de maio. Agora, uma polêmica surgiu. O cardeal italiano Angelo Beckel, de 76 anos, ele quer participar da eleição papal, de qualquer jeito. E ele em 2020, se envolveu em um escândalo financeiro, onde foi acusado de uma compra de um edifício de luxo em Londres e deu um prejuízo aí no Vaticano de 139 milhões de euros. Ele deu uma entrevista ontem falando que ele vai participar porque no último consistório criado pelo Papa Francisco, ele foi chamado. Então, segundo ele, se ele foi chamado no último consistório, ele tem direito de votar. E o Papa, em 2020, o expulsou, o tirou, o baniu de ser cardeal e de participar das atividades da igreja. Lembrando que ele ficou 7 anos como número 3 do Vaticano. E uma última informação é que hoje, por volta de 1h30 da tarde, no horário aqui do Brasil, terminou uma reunião dos cardeais. Nessa reunião, segundo os jornais italianos, 103 estavam presentes e 2 desistiram. Esses 2 são considerados da ala conservadora. Um da Espanha e o outro da Bósnia, André.
Obrigado, Léo Apolinário, sempre com a informação precisa, direto da nossa redação da Rede Catedral. 5 horas e 50 minutos. Vamos rapidinho para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta aqui com a gente pela tela da TV Horizonte, no sinal digital, no 30.1 e também nas nossas redes sociais, no YouTube. Ainda não conhece não? Acessa lá, @TV Horizonte Oficial, 5 horas e 53 minutos. Você sabia que nesse mês de abril foi sancionada a lei federal que cria o Programa de Reconstrução Dentária para mulheres vítimas de violência? Isso é um avanço para o nosso país e uma coisa impressionante, porque a gente não tem noção do que essas pessoas, que essas mulheres passam. Porque muitas delas são completamente dependentes desses homens, se é que a gente pode chamá-los assim, desses covardes que acabam os agredindo e colocando ela dentro de uma prisão e muitas das vezes deixando elas com sequelas que ficam para o resto da vida. E essa lei vem para dar um pouco mais de dignidade a essas mulheres num recomeço de vida que elas têm total oportunidade e total direito de ter. Para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa com o doutor Gerdau Souza, ele é professor de odontologia do Centro Universitário Arnaldo. Não é isso, doutor? Tudo bem? Boa tarde. Boa Obrigado tarde, por estar André. aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui presente. Doutor, é impressionante os danos, né, que essas mulheres sofrem, né? Parece que esses seres, eu até tenho que me segurar muito, porque eu tenho muita raiva desse tipo de situação. Eles partem com uma violência e muitas das vezes acabam afetando muito a parte da face, destruindo essas mulheres, né? Quase que via de regra é acerto de face, né? Para realmente ter uma destruição moral no processo, né? E eu acho que essa lei que foi sancionada agora, esse mês passado, né? Ela vem aí corroborar com os anseios, né, da sociedade, principalmente no aspecto social, né? Porque a partir do momento que você destrói uma face, pode ser um simples dente. A gente não está pensando só em dente, né, doutor? A gente está pensando tudo bucomaxilofacial mesmo. Exato. Né? Mas mesmo um simples dente, né? A moral vai embaixo, né? Você já está destruído emocionalmente, apanhou, tem problemas, ainda tem uma destruição da estética, né? E imagina o seguinte, o sorriso é a porta de entrada para qualquer coisa nessa vida, né? E aí, a partir do momento que você tem ali, você tem uma destruição. E essa lei, ela garante às universidades, elas serem como se fossem pontos de suporte ao SUS para poder garantir esses tratamentos dessas mulheres? Totalmente gratuito, né? Totalmente gratuito. A ideia, inicialmente, é via SUS, né? Através dos programas que já tem. O SUS hoje, ele funciona muito bem. E, na verdade, eu acho que o principal dessa lei é priorizar processos, né? E aí vem o gancho das instituições de ensino, que também podem ser parceiras do SUS para aumentar, maximizar esse processo de atendimento dessas mulheres. Né? E quais são os danos normalmente que são causados? É perda dentária? Desde perda dentária a estruturas ósseas, né? Mesmo estruturas de tecido mole, olho e aí por diante. E aí são situações que requerem um tratamento bem mais longo, né, doutor? Bem mais longo e tratamentos tecnicamente caros, né, André? Muito. Então, aí eu acho que esse tratamento, essa ideia de criar essa lei e essa lei ser sintetizada num processo evolutivo aí para frente, né? A gente ter realmente bons resultados. E, doutor, é para qualquer mulher de qualquer faixa financeira, né? Ela demonstrando que foi vítima de violência doméstica, ela já se enquadra nesse benefício. Tem um processo, né, de provar isso, né? Assim, eu não sei bem como é que vai ser isso, mas eu acredito que vai pegar geral. E é um acolhimento, né, doutor, com que certeza. essas mulheres precisam e precisam demais. E o que eu falo, né, o simples sorriso, né, André? Se você perde um dente, você já cai na moral, né? É verdade. E eu acho que o mais importante da história é conseguir fazer isso rapidamente. Porque o maior problema aí é o processo, né? É um processo lento, muitas vezes. Você perde, por exemplo, os 4 dentes anteriores da frente. Meu Deus. Se eu conseguir fazer isso 2 dias depois, se tiver com isso, nem que seja provisório, mas impacto... estético, esse impacto social nisso é muito grande, né?
o impacto emocional, né? Porque envolve, você imagina, envolve jurídico, envolve psicologia, envolve e toda vez que ela olhar no cirurgia espelho, plástica, né? Toda vez que ela olhar no espelho e ver Exato. aquela foto do dente, ela vai relembrar e vai reviver aquilo. Né, com certeza. Doutor, vamos de novo conversar com o nosso colega Léo Apolinário, lá ao vivo, direto da redação da Rede Catedral. Léo, 5h58, fala aí o que tem de novidade. André, a novidade é que o presidente Lula mandou demitir o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, alvo de uma operação da Polícia Federal e da CGU, a Controladoria Geral da União. Os desvios, André, podem chegar até 6 bilhões de reais. É um esquema, tinha tanta coisa, carros de luxos que foram apreendidos, cerca de 15 milhões, você está vendo aí alguns dos carros que foram apreendidos. São carros da marca Ferrari e Rolls-Royce. Outras informações completas a gente vai trazer, André, ao longo da nossa programação. É carro tão chique que a gente não sabe nem falar o nome direito. Tinha Porsche ali também, viu, Léo? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ô, doutor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a presença, a instituição está de portas abertas para vocês. Tem alguma rede social que a gente possa encontrar o senhor? Se procurar na Faculdade de Odontologia do Arnaldo, né, Uniarnaldo, na Vitório Marsola 360, lá a gente tem atendimento lá gratuito à população, lá na Anchieta. Tá certo. Tá? A gente está às ordens. Olha só, gente, se você quer fazer uma denúncia, uma reclamação da sua rua, do seu bairro, é só mandar um vídeo pra gente, pega seu celular, põe deitadinho assim e filma. E aí manda no nosso WhatsApp, 31 99680 2910. Vou repetir, 31 99680 2910. E aí o QR Code está na sua tela. Se você não quer ficar nessa história toda de anotar o número, baixa lá o leitor do seu QR Code, já lê, já vai cair direto no WhatsApp e aí você envia o seu vídeo. Aí o QR Code tá aí, aqui, André, do seu ladinho, Agora, tá aí o danadinho aí. Olha só, gente, agradecer a você que esteve com a gente no nosso Ei-Gente dessa quarta-feira. Amanhã, se Deus quiser, o Arsênio então já vai estar totalmente recuperado e estará aqui conosco. Agora, na nossa sequência da programação, é hora da nossa reflexão, é hora da gente orar, é hora da gente rezar junto com a nossa mãe, Mãe Maria, com o nosso arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. E depois, às 7 da noite, Leonardo Ângelo traz as notícias do esporte no Placar Horizonte. A gente volta amanhã, às 5 da tarde. Um abraço no seu coração e fique com Deus.